essa questão, ela traz para a gente, né, um dos objetos, né, que foram analisados na aula passada. Na aula passada, a gente estudou o nome empresarial. Assim como a pessoa civil, né, a pessoa física, que possui um nome para ser identificado perante seus pares, né, perante a sociedade, a empresa, né, o exercício da atividade econômica, também vai ter um nome para ser identificado. Ok? Então, esse nome serve para que a empresa seja identificada. Quando você monta uma atividade, você quer que as pessoas reconheçam aquela atividade, conheçam aquela atividade, indiquem aquela atividade. Então, vá naquele bar tal, vai naquela farmácia tal, vai naquela empresa tal. Então, esse nome é, né, objeto de legislação. Né? A legislação cria regras para os nomes empresariais, cria espécies de nomes empresariais, cria proteção aos nomes empresariais, né? Claro que vou só fazer uma rápida revisão do que a gente viu na aula passada, né? Então, você viu que o nome empresarial ele tem proteção, inclusive constitucional, né? Artigo 5º da Constituição, no inciso 29, estabelece a proteção ao nome empresarial. Você viu que a lei de registros, né? A lei 8934 de 94, no artigo 33, também protege o nome empresarial. Você viu que o Código Civil diz, né, que o nome empresarial é protegido, o nome empresarial ele não pode ser alienado. Uma vez que você tem o nome empresarial registrado, ele tem proteção, né, naquele estado todo, podendo inclusive ter uma proteção no território nacional, certo? Mas a regra geral, né, segundo o Código Civil, que a proteção é estadual. O nome empresarial, né, ele é único, né? Inclusive quando da sua criação ele tem que atender os princípios da novidade, de ser um novo nome, né? E da veracidade, traduzir a realidade. O nome empresarial ele vai conter, né, ou pode conter a identificação da atividade. Então eu não posso fazer uma atividade e colocar o nome de outra atividade, né? Isso não é permitido. Isso ofende o princípio da veracidade. Então são dois princípios que fundamentam os nomes empresariais: veracidade e novidade. Quanto às espécies, né, nós vimos que eu tenho dois tipos de nomes empresariais. A lei diz, quando você for criar uma empresa, ou a sua empresa terá um nome assim, ou terá um nome assado. Ou a sua empresa será constituída através de um nome do tipo firma, né, através de uma firma, o nome empresarial do tipo firma, ou a sua empresa será constituída com o nome empresarial do tipo denominação. Então, firma ou denominação são as espécies de nomes empresariais, né, possíveis, né, permitidas pelo ordenamento jurídico. A depender do tipo de empresa que você for montar, constituir, né, abrir, você vai poder ter um nome do tipo firma ou denominação. Algumas empresas, inclusive, você pode escolher, né, se você vai usar um ou outro. Então, no caso concreto, a depender se você é um empresário individual, né, se exerce atividade econômica organizada individualmente, como pessoa física, né, o MEI, por exemplo, ou se você constitui uma ERELI, ou se você montou uma sociedade limitada, por exemplo, aí você deve, né, verificar o que a lei diz, né, em relação a isso e verificar qual tipo de nome empresarial que aquela, né, sua atividade ou a forma daquela atividade que você constituiu permite, certo? Então, quem diz quem pode usar o que é a lei, certo? O pode usar o que pode usar firma ou pode usar denominação. A firma, segundo o Código Civil, artigo, né, 1156, é aquele nome empresarial composto, né, formado, constituído a partir do nome do empresário ou do nome dos sócios de uma sociedade. A firma vai ser composta pelo nome
Esse nome pode ser completo, né? Então, Alex Medina. Ele pode ser abreviado, A Medina. Ele pode ter a expressão, né, uma designação da atividade, Alex Medina Panificadora, né? Materiais de construção, né? Então, eu vou, né, poder compor o meu nome dentro dessas possibilidades, né? O nome da minha empresa, o nome da minha atividade. Só que, por ser uma firma, eu necessariamente preciso, né, que o meu nome, ou o nome do sócio, se for uma sociedade, compõe esse nome, ainda que por extenso, ainda que abreviadamente, no caso da firma individual. No caso da firma coletiva, né, então eu tenho nome empresarial, gênero, firma e denominação. E a firma também se divide em firma individual e firma, né, coletiva. A firma coletiva é o nome, né, dado às sociedades. Né, é uma das espécies do nome dado às sociedades. As sociedades, né, que se utilizarão da firma também terão o seu nome formado pelo nome dos sócios. A lei até admite que você coloque o nome de um sócio só, não de todos. Né? Também é possível. Mas o nome dos sócios está lá. Né? É o caso, por exemplo, da sociedade de advogados, né? Até desse exemplo. Então, a sociedade de advogados é um exemplo de sociedade, né, em que o nome tem que ser formado por uma firma. Né? Na verdade, se eu for, né, especificar, é uma firma coletiva. Lembre-se que a firma coletiva, ela é a mesma coisa que a razão social. Razão da sociedade, nome da sociedade, certo? Razão social. Então, quando eu digo qual é a sua razão social, eu estou perguntando qual é a sua firma coletiva. Normalmente a gente usa a expressão, né, as pessoas usam a expressão razão social de forma genérica, né? Fala o nome da sua empresa aí, fala o nome da razão social da sua empresa. Essa pergunta não está correta, pois pode ser que o nome não seja uma razão social, certo? Então, certo é perguntar, fala o nome da sua empresa, qual é o nome empresarial da sua empresa, que pode ser uma firma individual, pode ser uma razão social, né, que é a firma coletiva, ou pode ser até uma denominação, ok? Então, também já vimos isso. Em razão do nome composto pelo nome dos sócios, né, ou do empresário, ou seja, de uma firma, seja ela individual ou coletiva, ser um nome ruim, né, assim, uma coisa, tá bom, tá lá na minha carteira de trabalho, Medina Panificadora, Medina Material de Construção, na sua carteira de trabalho, um exemplo, você trabalha na empresa, e eu assinei. Mas eu vou colocar Medina lá na entrada do estabelecimento empresarial? Vai ficar legal, né? Será que traz uma boa referência? Ou é melhor colocar craque do pão, né? Ou é melhor colocar padaria, deram até o exemplo na aula passada, eu não vou lembrar mais o nome da padaria famosa aí na Penha. Lembra? Padaria Bela Vista, né? Então tem uns nomes assim que estão mais ligados, né? Lá em Campo Grande, por exemplo, tem uma padaria muito famosa que é Craque do Pão. Então, Craque do Pão Padaria, por exemplo, né? Então são nomes mais sugestivos, né? O empresário ele quer colocar um nome, né, que as pessoas lembrem. Só que ele até pode, a lei permite que use uma empresa que use firma, né, seja ela individual ou coletiva, utilize uma expressão desse jeito, uma expressão, né, mais conhecida, uma expressão mais fácil de ser reconhecida. É o chamado nome fantasia. Só que isso só vai servir de nome do estabelecimento empresarial, só vai servir de referência ao estabelecimento empresarial. Na hora de assinar um contrato, na hora de colocar na carteira de trabalho, né, o nome de verdade, ou, né, entre aspas, né, o nome jurídico é a firma, ok? Certo? Inclusive, ele coloca na nota fiscal nome dele, né, firma, né, e também coloca acima a nome fantasia. É possível? É. A lei permite, as pessoas acabam usando os dois, mas juridicamente o que importa é a firma. Para a denominação é mais simples, né? A denominação é pensada para sociedades, né, nas quais o sócio não está vinculado em relação à responsabilidade. Por que o sócio de uma sociedade, né, de advogados, por exemplo, de uma sociedade simples, por exemplo, ou empresário individual, tem que ter no seu nome
né, ou no nome da empresa, o seu nome, ou está vinculado a ele, porque essas atividades são desenvolvidas, né, com responsabilidade ilimitada do sócio. É como se você olhasse para o nome da empresa e falasse assim, ó, ali, né, além do patrimônio empresarial, né, que vai responder pelas dívidas, os sócios também respondem. Então o nome, né, traz essa tradução, né, essa demonstração. Agora não, se eu for para uma sociedade que a responsabilidade do sócio seja, né, limitada, significa dizer que o sócio só responde por aquilo que ele investiu né, no início da empresa ou se comprometeu a investir. Para esse tipo, não preciso mais vincular o nome ao sócio, pois a sociedade tem patrimônio próprio, obrigações próprias e o sócio só responde por aquilo que ele investiu. Neste caso, a lei libera, né, o nome seja qualquer um, não precisa o nome estar vinculado à figura dos sócios. Por isso que eu posso, né, para um modelo desse de sociedade, denominar como eu bem quiser. Então, o nome é uma denominação. Então, eu posso usar palavras, né, eu posso usar símbolos, eu posso usar qualquer coisa, né? Pão de açúcar, né, supermercados, Carrefour, Extra, TAM, né, linhas aéreas, ou TAM, linhas aéreas. Então, eu faço a combinação que eu entender melhor. Né? Posso até usar o nome de um sócio, por exemplo, a lei de sociedade anônima permite que eu use o nome de um sócio fundador, né, que venha demonstrar ali o bom êxito para a formação da companhia. Então, para a sociedade anônima é possível, como é o caso das construtoras. Né? Mas veja, uma coisa é uma Odebrecht, né, uma João Fortes, que usaram como denominação o nome de um sócio fundador. Esse sócio eventualmente pode até morrer e o nome vai continuar lá. Outra coisa, né, é os sócios atuais, né, os outros sócios não estão representados e não precisam estar representados no nome, pois a sociedade utiliza uma denominação em que isso não é exigido. Diferente de uma sociedade de advogados, em que o sócio tem que estar lá representado no nome. Né? Não sei se você já deve ter percebido, toda a sociedade de advogados tem o nome dos sócios, né? Não é porque eles gostam do nome, né? Não é porque eles querem o nome, justamente porque a lei assim exige. Porque para esse modelo eu tenho que usar uma firma coletiva, ok? Basicamente foi isso que a gente falou, né? Ao nome, às vezes tem algumas expressões acrescidas, né? Alguns símbolos ali acrescidos, é importante a gente destacar isso. Então, por exemplo, TAM, linhas aéreas SA. Aquela expressão SA, né, não tem a ver com o nome, mas tem a ver com o tipo de empresa, né, que você montou. Tem a ver com o modelo societário que foi escolhido. Então, SA significa dizer que aquilo ali é uma sociedade anônima, certo? Poderia ser, né, quando eu crio uma sociedade anônima, eu posso escolher o SA, eu posso usar o SA, eu posso escolher por extenso, sociedade anônima. Ou também posso escolher a expressão companhia no início, como era Companhia Vale do Rio Doce. Também posso abreviar a companhia e colocar CIA, né? CIA Vale do Rio Doce, ok? Então, CIA Vale do Rio Doce, Companhia Vale do Rio Doce, né? Ou agora mudou, né? Vale SA ou Vale Sociedade Anônima são a mesma coisa, né? Essas quatro expressões correspondem, traduzem, dizem que se trata de uma sociedade anônima. Da mesma forma, quando você vê lá LTDA, né, que é a abreviação de limitada. Uma sociedade limitada, ao nome acrescenta-se a expressão limitada, por extenso, né, limitada, ou abreviadamente, LTDA. A mesma coisa uma EIRELI, né, Empresa Individual de Responsabilidade Limitada. Se você constituir uma EIRELI, você deve acrescer ao nome a expressão EIRELI. O empresário individual não tem nada acrescido ao nome para dizer que ele é um empresário individual. O empresário individual não tem nada acrescido ao nome. Então, Alex Medina Panificadora. Só. Não tem nada acrescido. Não tem, né, empresário individual na frente. EI. Não tem isso. Ok? Ah, professor, mas tem empresários individuais que tem Alex Medina Panificadora ME ou EPP. Ou MEI, né? O empresário individual tem o MEI acrescido à frente. O MEI, o EPP, o ME tem a função de dizer que esse empresário individual
Inclusive pode ser uma sociedade, então você pode ter, né, Crack do Pão Limitada ME ou EPP, né? Significa dizer que esse, né, empresário, essa atividade, aí acho que é a Inês, a contadora, né? Pode até, se quiser complementar alguma coisa, fica à vontade. Serve para dizer que essas empresas estão enquadradas no Simples Nacional. Também já explicamos aqui, né? O que é o Simples Nacional, né? É um sistema simplificado criado para as empresas. É um sistema tributário, é um sistema, né, de obrigações acessórias que são reduzidas. É um sistema que ajuda as empresas em vários aspectos. Como as pequenas empresas são mais fracas, entre aspas, né, tem menos capacidade econômica, tem menos capacidade de mão de obra, o legislador pensou numa forma de favorecê-las. A Constituição e a lei, né, determina que as micro e pequenas empresas, né, as pequenas empresas, a Constituição fala pequenas empresas apenas, depois a lei que divide pequenas empresas em micro e empresas de pequeno porte, e mais recente, o microempreendedor individual, que a Constituição diz que as pequenas empresas devem ter tratamento favorecido, tratamento diferenciado, certo? Aí vem uma lei, que é a Lei Complementar número 123, e diz que pequena empresa é, né, uma microempresa ou uma empresa de pequeno porte. Então, a empresa que fazer aquelas atividades permitidas na lei, existe um rol de atividades, aquela empresa que tiver um faturamento até X, né, 360 mil reais anuais, né, é uma microempresa. Aquela empresa que tiver entre 360 mil e 4 milhões e 800 é uma empresa de pequeno porte. E mais recentemente você tem as microempresas, né, os MEIs, certo? Que você já conheceu, que era até 60 mil quando lançou, agora está 83, 81, alguma coisa assim, né? Me lembra aí, alguém se formei aí, acho que é 83. Vou postar aqui na internet. Que é faturamento mínimo anual, né, faturamento máximo anual, é o quanto a pessoa pode estar faturando para ser considerada MEI. E aí vai ter vantagem, né? O MEI paga muito menos tributo, comparado com o ME e assim por diante. Não vamos estudar isso. É só para explicar, porque eu estou falando de nome, que aquelas expressões ME, né, MEI, ME e EPP dizem respeito ao enquadramento, né, jurídico tributário e não à espécie empresarial, certo? Já a expressão limitada, né, companhia, SA, dizem respeito à espécie empresarial, certo? Então, tem expressões aí que você agrega ao nome que tem funções diferentes. Assim como uma empresa que fale, né, ou entre em recuperação judicial, tem que acrescentar o nome em recuperação judicial. Não sei se você já viu, né? Então, a Casevide, quando estava em recuperação judicial, tinha que se apresentar da seguinte maneira: Casevide em recuperação judicial. Né? Deveria, né, a documentação, a junta comercial, tudo ser modificada para colocar isso que a lei exige, certo? Alguma dúvida? A partir disso, né, vamos dar uma olhada aqui na questão. Cruz Machado pretende pretende iniciar o exercício individual de uma empresa, e adotar como firma exclusivamente o nome pelo qual é conhecido pela população da sua cidade. Monsenhor. De acordo com as informações acima e as regras legais, a formação do nome empresarial para o empresário individual, de acordo com as informações acima e as regras empresariais, de formação de nome empresarial para o empresário individual, assinale a alternativa correta. E aí, né? Cruz Machado, em exercendo atividade econômica organizada, né, ou seja, a empresa, como empresário individual, ele pode usar Monsenhor? Não, ele tem que usar Cruz Machado. É firma, certo? Ele até poderia usar C Machado, ele até poderia usar Cruz Machado, né, não diz aí qual a atividade, né? Material de construção, sei lá o que é, sorveteria, né? Não diz o que é, então exemplos, né?
Ele não pode usar Monsenhor. No máximo que ele podia usar Monsenhor é como um nome fantasia, que não é a mesma coisa que firma, ok? E a lei a questão está perguntando sobre o nome empresarial, não sobre o nome fantasia, certo? Então a resposta está nesse ponto aí. A pretensão de Cruz Machado é possível? Não. Só pode ser o nome dele, completo ou abreviado, né? Sim. O que diz o artigo 1156? O empresário opera sobre firma constituída por seu nome, completo ou abreviado, aditando, se quiser, designação mais precisa de sua pessoa, né? Aí o entendimento da doutrina eu posso colocar um júnior, um filho, alguma coisa que diz que sou eu, mas eu não posso inventar um nome, né? Como aí ele está ali inventando, Monsenhor não é o nome dele, tá? Os termos do artigo 1156, isso tem que ser visto de forma restritiva, ok? Professor, né? Por exemplo, né? Professor Alex Medina, não é meu nome, mas é uma forma de me identificar melhor, certo? Agora eu não posso inventar uma coisa. Eu não concordo com a questão aqui, né? Do Monsenhor ser essa exceção aqui da designação mais precisa do Código Civil. Seria muito subjetivo, né? Prova de concurso não dá para o cara abrir discussão, né? Será que quando a lei falou que eu posso designar uma expressão mais precisa, eu posso colocar qualquer coisa, né? Ele não vai colocar esse tipo de pergunta porque é muito subjetivo, vai para discussão. Aí você pode dizer que não, pode dizer que sim, não. Então vamos ficar com a regra, né, objetiva, que é o que cai no concurso, tá? Então entendi sua dúvida, mas a princípio, né, é só o nome completo abreviado. A lei ainda tem essa, né, designação mais precisa de sua pessoa ou de sua atividade. A sua atividade também é tranquilo, panificadora, não sei o quê. O que poderia gerar uma discussão é essa expressão, né, ou esse pedaço aí do artigo que diz designação mais precisa de sua pessoa. Eu entendo, né, a doutrina entende, você lê aí nas doutrinas, que não pode inventar nada, tem que ser alguma coisa, né, ligada ao nome, ok? E para fins de prova, dificilmente ele vai colocar alguma coisa que gere discussão. Espero que tenha conseguido pegar a sua dúvida aí, Lúcio. Então, a pretensão de Cruz Machado é possível pela literalidade da lei? Não, né? Pois o empresário individual pode escolher livremente a formação de sua firma, né? Aí, pelo resto da pergunta, obviamente que não. Ele pode escolher livremente? Não. Ele está vinculado ao seu nome. Né? Ainda que ele possa crescer uma designação mais precisa, mas está ligado ao seu nome. Então, não é livremente, tá? Não é livremente. Mas aí se ele vai abrir numa cidade que ele é desconhecido, ninguém vai conhecer Monsenhor, ele usa um nome fantasia, né? O nome fantasia é justamente para ele colocar no seu estabelecimento um apelido que seja conhecido. O que você tem que ver também, né? Que o nome não só identifica o empresário individual, a sociedade, mas também como traduz a responsabilidade. Lembra? Então, aquelas atividades que são desenvolvidas, né, de forma que aquele que desenvolve responde pelas dívidas, a lei linka, né, o nome da pessoa ao nome da pessoa ao nome da empresa, pois, né, é como se eu dissesse para a sociedade que, para essa atividade, né, além do patrimônio empresarial, o patrimônio dele também responde. Então, a responsabilidade limitada, como é o caso do empresário individual, como é o caso da sociedade, de algumas sociedades, né, simples de advogados, também é traduzida através do nome. Então, o nome tem outras funções que além de identificar. Identificar é uma, talvez a mais importante, vamos dizer assim, né, a mais conhecida, mas tem outras funções. E, além disso, para resolver esse problema que você levantou, eu posso colocar um nome fantasia, certo? Só que o nome fantasia é aquele que vai estar no título do estabelecimento. Não vai ser aquele que vai estar num contrato. E no contrato não precisa ser conhecido, porque aí você conhece a parte que você está negociando. É diferente da clientela em geral. Ok, Lúcio? Show? Não, mas pergunte, fique à vontade. Acho que enriquece a aula, faz a gente pensar. Letra B. A pretensão de Cruz Machado não é possível? Aí cuidado, né? Você é concurseiro, tem que ficar ligado. Às vezes o cara te dá uma resposta
né, que ela começa correta, depois fica errada, ou inverte, né, errada, e aí tem que ver, porque às vezes você, né, a pretensão de cruz machado não é possível, então até aqui estava tudo bem, né, porque a pretensão de cruz machado não é possível, mas aí no final tem uma merdinha, né, ou seja, alguma coisa para anular essa questão, essa resposta. Pois o empresário individual deve adotar a denominação, aqui fudeu, né, aqui a B ficou errada. Pois o empresário individual deve adotar firma, não denominação. Ok? Indicativa do objeto social como espécie de nome empresarial. Não, né? Então não é denominação, o empresário individual adota firma. Então, letra B também errado. Letra C, a pretensão de Cruz Machado não é possível, até aqui perfeito, pois o empresário individual opera sob firma constituída por seu nome, completo ou abreviado. Exatamente o que está no Código Civil, né? Ele até tirou aquele trecho mais, né, discutível que a gente falou, mas até literalidade do artigo, né? Ou pelo menos de parte do artigo. Então, gabarito letra C, sem sombra de dúvidas. Parabéns a quem acertou. E quem errou, não se preocupe, eu acho que faz parte, né, de a gente praticar e fixar e pensar. Aqui é o momento de errar tudo para acertar na hora da prova. A pretensão de Cruz Machado é possível? Não, não é possível. Pois o empresário individual pode substituir o seu nome civil por uma designação mais precisa de sua pessoa? Então, se não fosse a primeira parte, a segunda parte estaria de acordo com o artigo, né? Só que a primeira parte está errada. Então, letra D está errado. E ainda ia cair naquela discussão, né? Se o que seria a designação mais precisa? Monsenhor é a designação mais precisa ou não é? Então, por isso que não dá para colocar isso aqui. O gabarito, eu já conferi, é letra C, tá? Tem um outro problema, né, gente? Quem faz concurso tem que treinar, porque você vai pegando alguns macetes. Tem sempre uma questão certa, né, que é a mais certa, que é com menos problema, né, e tem sempre uma questão que fica mais ou menos, né, não é mais se, né, mais se. Então você não tem que só escolher a certa, você tem que escolher a mais certa, já deve ter visto falar sobre isso, né. Então tem aquela que não tem discussão e tem aquela que tem discussão. Então, entre a C e a D, fica com a C, porque a C não tem discussão. A D, né, não é porque tem discussão. Então tem essa discussão, tem essas, né, sei lá, táticas, né, métodos ou coisas que você acaba vendo na prova. Então tem sempre duas, né, uma certa, uma mais ou menos, e aí tem uma mais ou menos errada e uma toda errada. Não tem isso, né? Aquela absurda. Também tem isso, né? Até então para você chutar, você também tem método de chute. Então você escolhe chutar entre as que estão mais próximas da certa e tentar eliminar as que são mais absurdas. É mais ou menos isso, né? Se você for pensar aqui, tem 4, 2 é mais absurdas e 2, né? Se você tivesse na dúvida, teria que ser entre C e D, que são as mais certas. Né? Confere aí, concorda? Não é isso? Antes da gente entrar no novo assunto, eu queria te deixar aí já registrado a matéria de prova, né? Porque a prova está chegando, ó. Graças a Deus, né? Com muita dificuldade, acho que todos estão superando esse semestre, né? Que está chegando ao fim. Você sabe que as provas, né, P2, começam no dia 25, que é, sem ser a quinta-feira de amanhã, que é 11, 18, 25. Então a gente tem aí 10, 17 e 24, né, 10 é hoje, 17 e 24 de aula. Então as nossas provas começam dia 25, perdão, a P2, começa dia 25. E a nossa P2 seria dia 1º, ok? Então já vou passar os trabalhos, né, na verdade eu já passei um, vou passar o outro, para a gente fechar isso, tá? Que aí você tem tempo para fazer com calma, né? Eu sei que são bastante trabalhos, eu sei que está todo mundo cheio de coisa, então já estou passando aí com bastante antecedência, né, para você não ter problemas. Eu já tinha passado, inclusive, um, ok? E espero que já esteja pronto, né? Ainda não recebi, né? Mas acho que pelo menos recebi foi de um ou outro só. Espero que já esteja adiantando, não deixando para cima da hora, ok? Eu vou passar 2 trabalhos apenas nessa prova. O primeiro trabalho já foi passado, estou repetindo. 20 questões sobre concurso OAB e ENAD. Então, por exemplo, se fosse essa, você ia pegar o caput lá, né, do enunciado, e ia colocar a resposta correta. Então, pega o caput do enunciado e pega a resposta correta. Pode ser objetiva, pode ser discursiva, não tem problema. Pode ser de ENAD, pode ser de OAB, pode ser de concurso, não tem problema, né?
única coisa que eu quero é que seja o assunto que a gente está trabalhando, o assunto que a gente viu desde o primeiro dia de aula até, né, hoje ou até a semana que vem, quando você for fazer. Então você vai fazer questões sobre nome empresarial, vai fazer questões sobre marca, que foi inclusive o seu trabalho, vai fazer questões sobre, né, registro, vai fazer questões sobre, né, estabelecimento, tem bastante estabelecimento empresarial, né, capacidade empresarial, espécies empresarial, né? Então tenta revisar, reforçar, né? Então é uma forma de você já estar estudando para concurso e para a OAB, que aí você vai pegar o que você estudou, né, em sala de aula e vai treinar e aí vai escrever a resposta, né? Vai treinar de novo quando a gente lê, né, faz a questão, procura, a gente está estudando, e quando a gente passa para o papel a gente está estudando de novo. Então acho que é um ótimo método de estudo, né, e um ótimo método aí de eu avaliar você de alguma forma, né? É muito difícil, né, do trabalho, poderia fazer uma coisa prática, mas aí eu acho que vai confundir muito, e aqui eu acho que é legal, vai, né, vai te trazer aprendizado, que é o que eu né, meu objetivo aqui principal. Vai te trazer aprendizado, você vai fixar os assuntos que você já viu, né, e eventualmente vai ver o que você não viu. Ah, faltei uma aula, o professor não falou, não importa, né, não dá para falar tudo, a gente tenta falar o mais importante, e eventualmente, né, você vai ver, né, tudo relativo ao direito empresarial, vai fixar, vai forçar. Eu acho bem interessante. Ainda dei mais uma amolecida, né? Estou ficando muito, né, mãezão, mãezona, paizão. Né, vou permitir que você faça digitado, certo? Pode ser manuscrito, continua, quem fez, perfeito. Ou pode ser digitado. Só que se for digitado, eu quero que coloque nas regras da BNT. E vou conferir, inclusive pontuar, certo? Tamanho, fonte, espaçamento. Então, fica a teu critério. Quer fazer digitado, ok, regras da BNT. Quer fazer manuscrito, ok, aí não precisa de regras da BNT. Já tinha falado, né? Não lembro se eu tinha liberado para ser digitado quando eu falei. Se não falei, libero. Agora, tá? Fica a seu critério. Não precisa de capa, é desnecessário. Né? Aí eu também acho que não é desnecessário. Show? E o trabalho número 2, o tema é sociedade limitada. Então, entre as espécies empresariais, né, as espécies, os tipos de empresa que você pode montar, vou ser empresário amanhã. Beleza, né? Vai lá no contador para montar a empresa. Né? Não precisaria, né? Se for advogado ou contador, vai fazer sozinho. Né? Então tá bom, primeira dúvida que vai surgir, né? Vou fazer sozinho ou vou fazer em sociedade? Se eu for montar uma empresa sozinho, então eu posso ser um empresário individual. Inclusive, você sabe como é que, né, formaliza isso através de um requerimento. Se eu for fazer sozinho, eu posso montar uma EIRELI, né? Constituir uma EIRELI. Se eu for fazer em sociedade, né? Hoje a gente tem até uma exceção, tá? Que existe a sociedade unipessoal, que seria uma sociedade de um sócio só. Mas, em regra geral, se eu for fazer em sociedade, eu vou ter que olhar para modelos, né, societários que o código prevê, trouxe, e vou escolher algum. Né? Aí tem alguns critérios que você vai usar. Vou montar uma SA. Aí, né, quem conhecer do assunto, né, ou você vai pensar, vai assim, mas uma SA não serve para mim, porque o meu negócio é muito pequeno, tem muitas obrigações que não serve. SA não pode estar no Simples Nacional, e para mim era importante estar no Simples, por exemplo. Vou montar uma SA. Ou vou montar uma limitada. Né? Ou tem até outros modelos societários que servem mais para prova, né? São pouco usados. Na prática, ou a empresa é uma limitada, que é a que mais tem no Brasil, sociedade, né? Ou é uma SA, ou é simples, que são as sociedades de profissionais, por exemplo, de médicos, contadores, né, advogados. Então, essas três que rodam, né, vamos dizer assim, que viram, que funcionam, que existem na prática. Tem algumas outras aí no Código Civil que só servem para cá em prova. Então, a mais importante, né, para a prova, inclusive, e para a prática, né, para a tua vida profissional depois, é a limitada. Então, eu quero que você se aprofunde nesse assunto, pesquise o que é uma sociedade limitada, pesquise, né, quais as características de uma sociedade limitada, pesquise, né, quais as regras de uma sociedade limitada. Então, tem um capítulo no Código Civil sobre a sociedade limitada e tem livros, né? Então, você vai pegar um livro de direito empresarial, por exemplo, desses que eu te mandei, inclusive, em PDF, né? Ou se você tiver outro, não importa, e vai ler lá o capítulo de sociedade limitada e vai resumir, né? Vai pegar lá o que é mais importante, vai colocar 5 laudas, que é pouca coisa, né? Dá 2 páginas aí, e meia, né? Que é só a frente,
Mesma coisa, manuscrito ou digitado. Como eu tenho muitas turmas, né? Então eu estou com 12 turmas, né? Faz a conta, 12 vezes 30, 40, sei lá, alunos, tem média. As turmas da PEN são menores, mas as turmas de Bangu, por exemplo, são maiores. E aí os e-mails encheu, né? Semana P1 tive que ficar correndo e apagando os e-mails e tal. Resumindo, né? Eu criei um e-mail para isso. Então, quem já mandou, eventualmente, né, algum trabalho no e-mail anterior, não tem problema. Mas, a partir de agora, por favor, encaminhe para o novo, tá? Criei só para isso, para evitar aí, né, que o e-mail encha de novo, aquela história toda. Ok? Então, também queria um e-mail bem sugestivo, né? trabalhosmedina@gmail. Alguma dúvida sobre os trabalhos? Professor, cheguei agora. Só Fala sei aí. o primeiro, tem um segundo? Tem o segundo. Ó, vou colocar de novo no chat para você aí, Aldomiro. 20 questões de concurso, né? OAB, eu acho que esse você já conhecia da aula passada, não é isso? Isso. E o segundo está no chat também, é sobre sociedade limitada. Aí é doutrina, né? Código Civil, você vai, né, vai dizer o que é uma sociedade limitada, como é que constitui, as regras. Aí tu pode fazer com apoio no Código Civil e num livro de direito empresarial. Inclusive eu mandei vários livros em PDF para vocês. Né? Vê se ficou alguma dúvida. E cria um novo e-mail para você mandar, né? Manuscrito ou digitado com regras da BNT. Dá uma olhadinha aí no chat aí, Alomiro. Vê se ficou alguma dúvida. Foi, pessoal? Show, tá? Então, se tiver alguma dúvida, semana que vem você pode me perguntar, pode me chamar lá no WhatsApp. Tudo, né? Sabe que eu tô aqui para tentar te ajudar, né? Esse é o objetivo sempre. Vamos avançar um pouquinho na matéria, a gente está quase acabando o programa já. Acredito que semana que vem já acabe, mas vamos avançar. Então, falamos sobre nome empresarial. Na aula passada, fizemos uma revisão, fizemos um exercício. Agora a gente vai passar para outro assunto, né? Que é ou melhor dizendo, os prepostos. Você deve ter ouvido falar isso, né? Uma empresa, sim, principalmente no 2, né? O 2 é importante. O 1 não precisa de biografia, porque é questões aleatórias que você vai pegar. No 2, importante. Dizer se você usou o Código Civil, ou a doutrina tal. Então, biografia no segundo trabalho, por favor. Esqueci de colocar ali, obrigado por lembrar, Inês. Prepostos. Vamos pensar, sei lá, um caso concreto. Você entrou com uma ação contra a TIM, porque eles negativaram seu nome indevidamente. Você nem era cliente da TIM, nunca comprou nada da TIM. Quando foi ver, foi lá na C&A comprar uma roupa, chegou lá, teu nome tava, né, foi fazer um cartão, teu nome estava negativado. Aí descobriu que era a TIM, que colocou o seu nome, né, no cadastro de inadimplentes SPC e Serasa, você nem nunca foi cliente da TIM. Aí você procurou um advogado, né, no juizado nem precisa, né, até 20 salários mínimos. A lei permite que você faça uma ação sem advogado, não sugiro que faça, mas é possível. Ou, todo ano tem esse problema aí, Lúcio. E aí quando você chegou lá, você é autor, estava com advogado ou sem, e tinha um preposto. Né? Preposto de quem? Da empresa. Um representante da empresa. E o seu advogado. Certo? Acho que é o momento mais comum, né? Que a gente se lembra do preposto. Então, o que é o preposto? Né? Pensando aí nesse exemplo aí clássico aí que quase todo mundo já deve ter passado. Né? Preposto é uma pessoa que está lá agindo em nome da empresa, não é isso? Preposto é uma pessoa, né, que está lá
em nome de outrem, no caso de uma pessoa jurídica, certo? Em nome de outrem, no caso de uma pessoa jurídica, uma empresa, e está lá se ocupando dos negócios da empresa. O preposto é uma espécie de representante, tá? A empresa, né, ou outrem, no qual o preposto está agindo em nome, é chamado de preponente, ok? Então, o preposto está lá em nome da empresa representando. Pode ser que a empresa esteja representada pelo próprio sócio, não é comum, né? A TIM não vai, né, mandar, né, até pelo tamanho da empresa, pela quantidade de ações, seria impossível, né, o sócio, se a TIM for uma SA, acredito que sim, não tenho certeza, né, vai ter um diretor, presidente, diretor financeiro, eles não vão estar, né, comparecendo às ações de juizado especial civil, né? Seria até inviável, né? Imagina, deve ter, sei lá, 50 ações por dia. Como é que vai ter 10 pessoas vão fazer 50 lugares ao mesmo tempo? É impossível, né? E aí ela vai ter que nomear prepostos, né? Pessoas para se ocupar daquele negócio da companhia, ok? Então, uma empresa, ela tem um representante legal, ok? Ela tem alguém que... então, porque preposto é uma coisa, e existe o representante legal, certo? Que também é uma espécie de representante. Então, quando você fez lá seu contrato social, né, você não viu lá que o contrato diz que A é sócio, B é sócio, e resolvem formar a seguinte sociedade. A é o representante legal da empresa, né? Ou B, ou ambos. No caso de uma SA, o representante legal vai estar no estatuto. Né? A lei diz que, se não houver disposição estatutária em contrário, o representante legal da empresa é a diretoria, ok? Então, existe esse representante. O representante legal, esse representante, a gente diz, né, no direito empresarial, que ele é quem dá presença à empresa. Então, tecnicamente, ele não é nem representante, ele é apresentante. É bem legal isso aqui, depois você pesquisa e estuda para você ver. É a teoria da apresentação. Porque quando você diz que alguém te representa, ou quando você tem um representante, é porque você não pode fazer alguma coisa e alguém vai no seu lugar, certo? Então, ele está te representando. Agora, uma empresa, pessoa jurídica, ela não pode fazer uma coisa por si própria. Em outras palavras, para a empresa fazer qualquer coisa, ela precisa de alguém que faça a sua vontade. A empresa não pode assinar a pessoa jurídica, né? Porque a pessoa jurídica é uma ficção legal. A empresa pode contratar e aí alguém dá presença à sua vontade. Alguém assina por ela. Então, o sócio ou diretor, né, ele é um apresentante. Então, sendo mais técnico, esse sócio, esse diretor, nem é representante, ele é apresentante. Existe uma teoria que chama teoria da apresentação, pois essas pessoas elas apresentam a vontade da empresa, certo? Agora, se essa pessoa não puder, ela vai mandar um representante, certo? Pode ser um preposto, não um preposto. Pode ser um advogado, né? Um advogado, assim como o preposto, é um representante da empresa, né? Uma espécie de representante. Estou tentando aqui, né, colocar cada um no seu devido lugar, mas se chamar todo mundo de representante está errado? Não, né? Mas vamos ser mais técnicos, ok? Então, preposto é essa pessoa que representa aí a empresa, tá bom? A lei vai trazer, né, algumas regulamentações aí sobre a questão da representação, o que a gente vai avaliar agora. Antes de falar o que a lei diz, né, eu tenho dois tipos de prepostos. Né? Eu tenho o preposto chamado de preposto dependente, né, e tenho o preposto chamado de preposto independente. Quem é o preposto dependente? Né? Ou também chamado de preposto subordinado. É aquele que tem algum vínculo de subordinação com o preponente. É um empregado, né? Gerente, que é uma espécie de empregado. Vendedor. Certo? E eu tenho o independente. Ou o insubordinado.
que é aquele que não tem subordinação. Não é empregado. Normalmente é um profissional liberal, alguém que presta um serviço, né? Então é contratado para fazer alguma coisa. Mas não tem aquele vínculo, né, de subordinação. É o caso do contador, é o caso do advogado, né? Exemplo, contador, muito comum, né? O próprio advogado. Ok? De forma geral, a lei vai trazer algumas regras, né, aí para tentar definir qual a responsabilidade do preposto, do preponente, né, o que né, esse tipo de situação. Como é que é isso, né? Tá bom, a pessoa está lá no seu nome, mas o que ela faz, você é obrigado, né? Como é que é isso? Primeira regra que diz o código, né? Preposto não pode nomear substitutos para o seu lugar sem autorização, certo? Então, o preposto que não possa comparecer, ele pode pôr alguém em seu lugar, né? É a primeira pergunta. A lei já traz a resposta, não, né? O preposto não pode, eu nomeei você não pode passar o outro no seu lugar, né? A não ser que você tenha autorização escrita. Então a TIM vai lá e contrata um escritório e nomeia o escritório como seu advogado e como seu preposto nas audiências. Aí o advogado do escritório não pode ir, manda o estagiário. Ele tem poderes para isso. Tem autorização expressa para nomear o estagiário ou outra pessoa qualquer quem seja, né, como preposto da empresa. Aí está a exceção, né? A própria lei diz, salvo autorização, né, expressa, pode. Se não tem autorização expressa, não pode. Tá? A regra é que o preposto não tem poder de subestabelecer. Né? Já ouviu falar de subestabelecimento? Subestabelecimento é quando você transfere um poder que você recebeu, certo? Então, o ato de subestabelecer é o ato de transmissão de poderes, ok? O preposto não pode fazer isso, em regra, salvo autorização expressa. Então, ele, né, não tem autorização de nomear, fazer se substituir, certo? E se o fizer, responde, né, pelas obrigações e pelos atos. Preposto pode negociar por conta própria, né? Então o preposto está vinculado, né? Ele está preso, ele está amarrado, certo? Porque a lei dá uma restringida aí nessa representação, né? Fala assim, ó, preposto, salvo autorização expressa, não pode negociar por conta própria ou de terceiros, nem participar, embora indiretamente, de operação de mesmo gênero que lhe foi cometida, sob pena de responder por perdas e danos. Então, estou fazendo aqui uma negociação da TIM com você, aí ele vai e faz a outra, né? Não, não pode, a não ser que tenha autorização expressa. Então, é uma forma que a lei tem de restringir a atividade do preposto, né? E, consequentemente, a sua responsabilidade, né? O preposto não pode nomear substituto, já falei. Ah, uma coisa bem legal. O empresário, você tem uma empresa, aí você deixa um preposto lá na recepção, muito comum, né? Quem normalmente é o preposto da recepção? Um empregado, um preposto subordinado, certo? Uma recepcionista. Preposto recebeu um documento para você. Preposto, sua empregada, recepcionista, recebeu uma correspondência qualquer. A lei reconhece isso, né? Isso tem valor? Tem valor. Então a lei diz que considera-se perfeita a entrega de papéis, bens ou valores ao preposto, encarregado pelo preponente, se os recebeu sem protesto, salvo casos em que haja prazo para reclamação. Então, se você deixou uma representante lá para receber para você, né, qualquer coisa, documentos, né, bens, e ela recebeu e não falou, ó, estou recebendo, mas depende da anuência do preponente, do meu chefe. Se ela não falar nada, né, se ela receber livremente, é como se ela tivesse, se fosse você. Ou seja, né, aquela entrega, né, considera-se perfeita, como diz o código. Artigo 1171, tá? Então, algumas formas de regulamentar aí a figura do preposto. Existe um preposto mais forte, vamos dizer assim, mais preposto, mais pica, como dizem os alunos, né? Preposto gerente. Essas regras que a gente viu aqui é para o preposto qualquer um, vendedor,
né, a recepcionista, contador que você nomeou, advogado que você nomeou, né, como preposto. Uma coisa é nomear advogado como advogado, né? Isso é possível e tem poderes de representação advocatícia, né, ou adjudícia. Está também no Código Civil. Isso é outra regra, vai estudar lá em deontologia e no direito civil. Outra coisa é o seu advogado que você contratou representar você como preposto. São coisas diferentes. Então, você contrata, a TIM, ela contrata o escritório para mandar prepostos para audiência e advogados. E aí, às vezes, vai dois advogados, um está fazendo papel de preposto e outro está fazendo papel de advogado. Percebeu? São coisas diferentes, tá? O outro tipo de preposto, o preposto especial que a lei, né, define, é o preposto gerente, né? Quem é o preposto gerente? É aquele preposto que permanece numa empresa, permanece numa filial, né, numa sucursal, numa agência. É aquele que toma conta, né, do negócio lá do chefe, né? Então é um cara mais responsável, ele, né, tem mais poderes, certo? Artigo 1172 vai definir para a gente a figura desse preposto, né, gerente. Vamos continuar. O que mais que diz a lei? O preposto gerente, ele tem, né, autorização legal para praticar todos os atos necessários ao exercício, né, dos poderes que foram otorgados. Ou seja, você me nomeou para ser gerente da sua loja, né, que vende colchões lá em Maricá. Eu posso fazer tudo referente a essa atividade. Eu posso comprar, vender, né? Claro que pode ser que você, vou comprar pela matriz, aí é outra história, né? Mas o ato, né, pressupõe essa responsabilidade, né? Autoriza a praticar para todos os poderes, né? Contratar, demitir, negociar. Então, exceto se a lei, né, exigir autorização expressa, então, por exemplo, a lei exige autorização expressa para vender o imóvel, aí tudo bem. Aí eu preciso de poderes especiais. Fora isso, né, fora se a lei exigir autorização expressa, esse preposto não é qualquer preposto, é o gerente. Ele pode fazer qualquer coisa em seu nome ou em nome do proponente, ou seja, é um preposto mais, né, com mais poderes, é um preposto mais completo, é um preposto que a lei reconhece, né, com mais poderes esse preposto, tá? Se você quiser delimitar os poderes do preposto, o que a lei diz? Você tem que registrar perante a junta comercial as limitações desse poder. Então, por exemplo, você nomeou um preposto lá, né? Me nomeou como gerente lá em Maricá, para ser gerente da sua loja, na sua loja, só que eu não podia pegar empréstimos em nome da empresa. Eu não podia, né, contratar com clientes em nome da empresa, certo? Só podia vender. É possível? A lei exige que, como são limitações aos poderes normais de negociação da minha empresa, eu preciso consignar isso, eu preciso averbar isso, eu preciso, né, colocar lá na junta comercial, não é lá na junta comercial que está o ato da sua empresa, né, da empresa. Lá não está lá o contrato social dizendo que tem sede no Rio, tem filial em Maricá. E aí você vai dizer, na filial de Maricá tem um gerente Medina que ele não pode comprar em nome da empresa, certo? De ninguém. Se você quiser vender para a empresa, tem que vir vender aqui para a filial. Ele só pode vender para os clientes. Então é uma limitação a uma regra, né, ou a um poder normal de um gerente de uma loja. Né? Se eu tenho uma loja, eu não posso comprar produtos lá para vender lá? Presume-se que sim. Se você quiser restringir, você pode. O que você está fazendo? Limitando os poderes, né, desse preposto. O que a lei exige? Que você arquive, né, a procuração, né, ou seja, um instrumento de poderes com as limitações, né, explícitas no lugar onde todo mundo tem acesso. No lugar que está todos os documentos da sua empresa. Que lugar é esse? Registro Público de Empresas Mercantis. Já te falei isso, reitero, o nascimento da empresa abre uma matrícula, né, um registro, né, no Registro Público de Empresas Mercantis. Ali, toda a vida da empresa vai estar anotada. Seu nascimento, a mudança do seu objeto, a abertura de uma filial, né, a troca de um sócio,
os poderes limitados de um gerente, tudo está ali vinculado àquela matrícula, ok? Certo? 1176, né? É importante também, muito comum na prática. Preposto pode representar a empresa em juízo. Já vimos isso, inclusive foi o exemplo que comecei a dar em sala de aula. Esses poderes estão aonde, né? O gerente preposto, né? A gente está falando do gerente, corrigindo, complementando a informação. Né? O preposto gerente pode representar a empresa em juízo. Pode. Né? Preciso de uma procuração específica? Não, é só comprovar que é gerente, né? Que ele já tem poderes para representar em juízo. Vamos lá, na prática, eu levo um carteira de trabalho dizendo que sou gerente. Né? Eu levo um contrato de trabalho dizendo que eu sou gerente. Preciso de uma procuração com poderes para representar em juízo? Não, pois a minha função de gerente, nos termos do artigo 1176, já me autoriza, né, representar a empresa em juízo. Ok? A minha função. Ponto. Só basta eu provar que sou gerente. Como é que eu provo isso? Né? Com uma carteira de trabalho assinada na função de gerente, por exemplo. Contra-cheque. Certo? Me prova que eu sou gerente. Se eu quiser, né, empresa, fazer uma carta de preposto, nomeando esse gerente como preposto para a justiça, pode? Pode. Na prática, o que a gente vê é quem for para a empresa faz a carta e junta. E aí não se usa muito esse artigo. É até questionável, tá? Mas na prática, né, como é uma empresa muito grande, muita gente, aí o cara manda, né, nem sempre é o gerente, ele faz carta de preposto para todo mundo. Ou muitas vezes o preposto nem é o gerente da empresa, é um terceiro lá, o funcionário do escritório de advocacia. Então, cuidado com isso. Se eu sou gerente ou preposto, né, da empresa, posso juntar a carta? Posso, que a bunda não prejudica, certo? Mas eu precisaria, né, nos termos do artigo 1176, não, que a minha função já me dá esses poderes. Qual o poder? De representar o proponente, né, a empresa em juízo. A condição de gerente precisa ser registrada na junta, né? Não precisa. Só a limitação dos poderes. Você vai ter a função de gerente registrada em outros documentos, né? Contrato de trabalho, na carteira profissional, em contra-cheque, mas a função não precisa. Não. Show? O outro tipo de preposto também, né, bastante comum, que é bem importante para a gente, principalmente para todas as empresas, né? Para as pequenas empresas são empregados e para as grandes empresas, aliás, para as grandes empresas são empregados e para as pequenas empresas são prestadores de serviço. Mas são prepostos muito comuns, principalmente perante a Receita, né? É o contador. A lei chama de contabilista. Pessoal, quem que é o contador? Quem que é o contabilista? Primeira coisa, né? O contador é um especialista em contabilidade. O contador é um técnico, né, contábil, ou um contador bacharel, que conhece e é responsável pela, né, escrituração contábil da empresa. A empresa, ela tem muitas obrigações. Você sabe disso. Então a empresa ela já nasce com obrigação. Então ela nasce já obrigada a se inscrever. Na verdade, segundo o Código Civil, ela se inscreve antes de nascer. Não é isso? 967. É obrigatória a inscrição do empresário antes do exercício da sua atividade, né, no registro público de empresas mercantis do local da sua sede. Então, antes dela começar a exercer a atividade, ela já tem que estar inscrita, ou seja, já tem obrigação por aí. Além da obrigação de se inscrever, o empresário tem a obrigação de escriturar os seus livros contábeis, tem a obrigação de apurar lucro e resultado, obrigação de pagar tributos. É que as pequenas empresas, que são as que estão mais próximas do dia a dia, né, nosso, a maioria das pessoas pelo menos, acabam não tendo que escriturar a maioria dos livros contábeis porque elas são isentas. Então você não escritura livro caixa, não escritura livro diário, não escritura livro razão, né, não tem livro de emissão de duplicata, não tem livro de, né, ações.
mas as grandes empresas têm muita escrituração contábil para fazer, né? Antigamente era um livro mesmo, capa preta assim, hoje em dia fichas, né, eletrônicas. Você faz essas fichas aí. Fato é que, além da escrituração, né, da contabilidade ali que você fez, você ainda tem que declarar, fazer declarações perante os órgãos, né, tem apurar, tá, quanto que eu, nesse ano, no meu exercício aqui, social, quanto que eu tive de lucro? Inclusive tem um tributo sobre o lucro. Quanto que eu tive de resultado, né? Foi lucro ou foi prejuízo? O meu patrimônio cresceu ou diminuiu? Vou ter, né, lucro e, consequentemente, vou distribuir dividendos ou não? São operações, né, contábeis que possuem regras e que têm que ser feitas por esse preposto que é o contador, né, ou o contabilista. Obviamente, existe uma lei, né, que à época era um decreto, né, decreto-lei 9295 de 46, que regulamenta, né, a profissão de contador. E o Conselho de Contabilidade. Então, essa lei, né, define quem fiscaliza o contador, né, que é o Conselho de Contabilidade, define quais são as atribuições do conselho e do contador, né? O que o contador pode fazer ou não, né? Tá tudo lá na lei, depois você dá uma olhadinha. Fala sobre a carteira profissional do contador, passando pela lei. Fala da anuidade, que você tem que pagar a anuidade, né? O que um técnico de contabilidade pode fazer, né? Tá aí, artigo 25. Organização e execução de serviços de contabilidade, escrituração dos livros de contabilidade, né? Perícias. Então, atribuições, né, aos trabalhos técnicos de contabilidade. E são atividades que só por eles podem ser exercidas sob sua responsabilidade. Ok? Então, o contador, né? Tem até uma coisa interessante aqui. Você já deve ter criticado bastante, né, ou já ouviu falar pelo menos sobre o exame de ordem, né, da OAB. Você já sabe que a contabilidade também precisa de exame de proficiência, né? Então, hoje em dia, para você ser contador, você também precisa, né, fazer um exame de ordem, né, chamado de exame de proficiência. Certo? Estou tentando achar aqui. Foi uma norma recente, relativamente recente, a partir de 2010, que também equiparou o contador nesse ponto. Então, aquela história que só o advogado tem que fazer exame de ordem é mentira, né? O contador também tem. E, ao meu sentir, outras profissões também deveriam. Os profissionais que se refere a esse decreto-lei somente poderão exercer a profissão após a regular conclusão de curso de bacharel em ciências contábeis, reconhecido pelo Ministério da Educação, aprovado em exame de suficiência e registro no Conselho Regional de Contabilidade a que estiverem sujeitos. Tá? Então, aprovado em exame de proficiência, né? Você sabe fazer aquela profissão. Então, né, tá aí mais um argumento para você, a importância do exame de ordem, né, de proficiência para a profissão. O contador também precisa. Voltando para o Código Civil, quando, né, o Código Civil vai falar do contador, ele fala, né, que por ser o contador um preposto, né, por atuar em nome do preponente, do empresário, da sociedade empresária, ele vai praticar atos em nome do preponente. Então ele vai pegar lá o livro, né, contábil, e vai preencher o balanço, né, a movimentação. Quando ele faz isso, ele faz em nome do preponente, em nome do empresário. Então, né, 1177, os assentos lançados nos livros ou nas fichas do preponente, do empresário, né, ou da sociedade empresária, por qualquer preposto encarregado de sua escrituração, né, qualquer um do escritório de contabilidade, interna ou externa, produzem efeitos, certo? Ou seja, se o cara lançou lá que tu teve lucro e você vai ter que pagar imposto por isso, você vai ter que pagar, né? Efeitos jurídicos. Obviamente, exceto se ele má fé, né? O cara lançou, você prova que ele quer te
trazer um prejuízo, mas a regra geral é que os atos praticados pelo contador, né, por ser um preposto da empresa, o preponente responde. Assim, você já deve ter ouvido falar isso, já deve ter pensado nisso, só que uma coisa é o fundamento legal aí, né? Olha o fundamento legal aí. Olha a responsabilidade. No exercício de suas funções, os prepostos são pessoalmente responsáveis perante os preponentes, pelos atos culposos e perante terceiros, solidariamente com o preponente pelos atos dolosos. Então, se você lançou, né, você é contador, lançou equivocadamente uma informação, então houve um ato culposo. O preponente responde perante a Receita e você responde perante ele. Então, se ele quiser te cobrar os prejuízos causados, ele pode. Então, muita responsabilidade aí na função de preposto, certo? E se você, né, praticou um ato, né, culposo perante terceiros, você também responde quanto preposto de forma solidária, né? Aliás, finalzinho ali. E perante terceiros, solidariamente com os preponentes pelos atos dolosos. Ao contrário, se foi doloso, então imagina, né? Você conscientemente, aqui os contadores na sala somem, né, nesse momento da aula. Você conscientemente sonegou a informação da Receita Federal, da sua empresa. Então a empresa, né, ao declarar, ela omitiu as receitas, né, e vendas no cartão de crédito, por exemplo. Agora tá pega para capar o cartão de crédito. Você deve saber disso. Você sabia disso? Dolosamente, claro, tem que ter prova, processo penal, né? E você omitiu, sua empresa também emitiu. Só a empresa responde? Ambos respondem. Foi doloso. Você sabia que a empresa estava omitindo, né? E você concordou, né? Então, você responde. Ah, professor, mas se eu não fizer isso, eu vou perder o cliente. Aí é contigo. Aí, filho, eu estou te explicando que é o certo, né? Outra coisa é qual a consequência disso. Todo mundo faz, né? Aí depois, se você for responder, você vai dizer para o juiz que depois, se você não fizer, você vai perder o cliente. É isso. Mas você responde. Então, se ele cometeu um crime tributário, você também cometeu. Você responde pelo prejuízo, né? Então, cuidado aí, tá? Nossos contadores aí da sala, porque isso é muito sério. Hoje em dia ainda mais, né? Pois você tem aí SISPED, você tem, né, obrigações acessórias, né, de empresas de cartão de crédito, por exemplo, que eu dei, que informa, né, a venda. Então, a Receita está se monitorando cada vez mais para poder colher as fontes, né, das informações, e isso está muito complicado, né? Tem alguns amigos que são contadores que estão, aqueles que têm cabelo, estão de cabelo em pé e preocupados cada vez mais, porque o brasileiro, ele por hábito sonega, né, por hábito omite as informações, e agora a empresa está se armando mais para poder, né, ter essas informações. E aí, né, será que eles vão atrás dos contadores também? Amparo legal para isso, eu acabei de falar que sim. Se eles vão ou não é outra história, né? Como é que vai ser o entendimento da justiça, no caso concreto, é outra história, né? Do promotor, procurador, que eventualmente vai, né, dar andamento nessa eventual responsabilização. Certo? Certo, certo, certo? Ok? Por fim, a gente tem ali, né, algumas regras de escrituração, perdão, né? Ou seja, como é que fica, né, a contabilidade, né, as demonstrações contábeis, né, o sistema de contabilidade. O sistema de contabilidade, segundo o Código Civil, né, pode ser feito de forma mecanizada, máquina de escrever, computador, né, ou manual, né, hoje em dia, obviamente, né, isso aqui só serve para comentários, porque todo mundo já faz mecanizado, computador. A lei exige que o empresário e a sociedade empresária são obrigados a seguir o sistema de contabilidade. Então, né, aí está o fundamento legal para isso. Como eu já falei, os livros, né,
obrigatórios, a lei prevê. Então, a lei prevê livros obrigatórios e livros facultativos. Então, o que são livros? São esses controles. Então, olha só o 1180. Além dos demais livros obrigatórios, é indispensável o livro diário, que pode ser substituído por fichas. Então, o livro diário vai trazer a movimentação diária da empresa. Como eu já falei para você, as pequenas empresas são dispensadas, né, desse tipo de escrituração. Salvo o disposto do 1180, onde é que está isso? Parágrafo 2º do artigo 970, do artigo 1179, perdão, e na Lei Complementar 123 de 2006, que é a lei que fala do Estatuto da Pequena Empresa, dispensa, né, as micro e pequenas empresas dessa escrituração de livros obrigatórios. Ok? Tem um processo de autenticação dos livros, né, que é muito chatinho. Então, antigamente você levava os livros, agora você leva as fichas para a junta comercial, né, para autenticar. Na verdade, ela vai conferir se está certo, né, dentro dos padrões contábeis, vai colocar um selinho lá, um carimbo e vai te devolver, está autenticado. Isso é importante, pois o livro é prova, né? Então, eu quero provar minha movimentação financeira, eu quero provar minha movimentação, né, da empresa. Eu faço isso através dos meus livros contábeis, tá? Então, eu pego, né, esse meu livro autenticado, que tem valor jurídico, ok? Porque tem todos os lançamentos que foram feitos. Então, a importância de você, ter livros, né, quando é o caso, e 2, eles estarem devidamente autenticados, porque eles serão provas, né, do empresário, né? Eles são provas, poderão ser usados, né, como prova, né, para o empresário, prova numa ação fiscal, prova numa ação, né, judicial. Então, é importante aí esses livros, tá? Além dos livros, o empresário tem que ter balanço, né? Obviamente, aqui não é uma aula de contabilidade, eu também nem sou a pessoa mais apropriada para isso, né? Então, se tiver algum contador aí, fica à vontade. A gente sempre tem um contador em sala de aula. O balanço são apurações, né? De forma de advogado. Balanço são apurações, são levantamentos, né, do patrimônio e do resultado econômico. Como é que, né, o meu patrimônio começou com X e está com Y, né? Meu patrimônio cresceu, meu patrimônio diminuiu. Eu tinha X, Y, Z bens, agora tenho X, Y, Z e D bens, certo? E de resultado, né, eu vendi mais, vendi menos, teve lucro, tive prejuízo. É claro que eu estou falando de forma, né, muito simples, e aí você tem, né, questões mais técnicas aí que devem ser avaliadas, mas aí a gente está entrando numa seara já contábil, ok? Alguma dúvida?